Livro de Gênesis, capítulo 22. Vou ler a partir do versículo 1. Se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus, mostre onde nós vamos ler, ou então acompanhe pelo telão. Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Vou ler o versículo 2. E disse, Deus falando com Abraão, porque o Abraão ele era profeta. Ele ouvia Deus falar. A primeira vez que ele escutou a voz de Deus foi lá na Babilônia, atual Iraque. O Abraão ele era um cidadão da Babilônia. Em localizações atuais nós diríamos ele era um iraquiano. Nasceu no Iraque. Só que ele não adorava os deuses do Iraque. O Iraque tinha ídolos, um para cada dia do ano, mais de 365 deuses. Até o próprio pai de Abraão era fabricante de ídolos. E o Abraão não acreditava naqueles ídolos. Esse era o diferencial de Abraão. Ele não acreditava que uma imagem de barro ou de madeira pudesse ser divina ou representar Deus ou ter qualquer poder. E Abraão, então, ele começa a buscar o verdadeiro Deus em espírito e em verdade, até que Deus responde para Abraão. Ele era, talvez na Babilônia inteira, o único ser humano que não acreditava naqueles ídolos. Aí Deus falou, sai da tua terra, sai da casa dos teus pais, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez ali. Ele era profeta. Ele tinha revelações de Deus. E ele saiu do Iraque e foi para o país que hoje é Israel. E quando ele chegou em Canaã, Deus falou, toda essa terra eu vou dar para você e para a sua descendência. Mas Abraão não tinha filhos. Aos 75 anos de idade, quando ele ouviu Deus falar, ele tinha 75, a esposa tinha 65, e eles não tinham filhos. Aliás, já tinham até perdido a esperança de ter filhos. Mas Deus falou, eu vou dar esta terra nova que eu estou te mostrando, eu vou dar para você e para a sua descendência. Eu vou fazer a sua descendência numerosa como as estrelas do céu e como os grãos de areia que são na praia do mar. E Abraão ouviu tudo isso e acreditou e foi pela fé. Ele era profeta. E ali ele vai entrar numa progressão profética com Deus cada vez maior, até chegar nesse ápice do capítulo 22 aqui que eu estou te mostrando. Então ele ouvia Deus falar. Deus falava com ele, Deus até aparecia para ele. Na destruição de Sodoma e Gomorra, o Todo-Poderoso apareceu para Abraão e avisou o que ia fazer. E o Abraão tinha tanta intimidade com Deus que ele podia até argumentar com o Senhor. Como, por exemplo, na ocasião em que Deus avisou pessoalmente, estando com ele, que iria destruir Sodoma e Gomorra, o Abraão, ele argumenta, ele diz, se ali tiver 50 justos, o Senhor vai matar os justos por causa dos ímpios? Deus falou, não, se ali tiver 50 justos, eu vou poupar a cidade inteira por amor destes 50. O Abraão falou, me desculpe se eu falo de novo com o Senhor, mas e se faltar 5 para 50, se tiver apenas 45, o Senhor vai destruir a cidade assim mesmo? O Senhor vai permitir que os justos morram por causa dos ímpios? Deus falou, não, se tiver 45 justos lá, eu vou poupar o lugar. E aí Abraão ele vai argumentando com Deus até chegar em 10. Até chegar em 10. Porque lá morava o Ló, sobrinho dele. Ao invés do Abraão dizer, poupa o Ló, né?
O senhor vai destruir a cidade? Poupa o meu sobrinho, a esposa, as 2 filhas dele. Eu não quero que o meu parente morra. Não, ele intercedeu pela cidade toda, não só pelo seu parente. Então Abraão, ele tinha até argumentações com Deus, debates com Deus. Ele falava, não, o juiz de toda a terra não pode fazer isso. O senhor não vai fazer justiça? Olha, falar com o juiz do céu e da terra, hein? O juiz dos juízes. Por acaso o juiz de toda a terra vai cometer injustiça? Ó, que argumentação. Mas aqui, quando Deus fala com ele não argumenta. Veja, argumentou por Sodoma e Gomorra. Não queria que aquele povo fosse destruído. Mas agora Deus está dizendo para ele, pega o teu único filho, a quem tu amas. Deus sabe que é o filho amado. Não é um filho que dá desgosto. Morreu, mas era um filho que só me envergonhava, era um filho que só me dava problemas, era um filho que me entristecia muito, morreu, foi até bom. Não, Deus disse, pega o teu único filho, a quem tu amas. E como Abraão amava aquele menino. Porque era o filho da sua velhice. Ele já era amortecido, ele tinha 100 anos de idade quando Isaac nasceu. A esposa dele já tinha 90 anos quando Isaac nasceu. Era muito amado, imagina um filho na velhice. Abraão teria todos os motivos para argumentar com Deus, dizendo, meu Senhor, espera um pouquinho. O que o Senhor está me pedindo, espera um pouco, Deus. É o meu filho amado. O Senhor me deu. Eu esperei 25 anos a promessa. Eu me afeiçoei demais. É o meu único filho, o meu único. Não, meu Deus, me pede outra coisa. Pede o Ismael. O Ismael, o filho que eu tive com a escrava egípcia Agar, e que a Sara me obrigou a mandar embora. Eu tinha 2 filhos, a minha esposa começou a se desentender com Agar, e o Ismael também zombava do Isaac, que era menor. Aí começou a ter problema em casa, a minha esposa exigiu que eu mandasse a outra concubina embora, mandasse Agar para o deserto, despedisse o outro filho meu, que eu tive com ela, o Ismael. Mas se o senhor quiser, eu ofereço sim o Ismael. Ele não argumentou nada. Um homem que falava com Deus. Um homem que intercedeu pelos ímpios, não vai interceder pelo único filho, pelo filho que ele ama. Forte. E Deus disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Você sabe, eu já expliquei o que é holocausto, mas para quem não sabe, o holocausto é além do sacrifício. O sacrifício é quando a vítima é sangrada. O sacrifício é quando se tira o sangue da vítima. É um sacrifício cruento. O holocausto é além. Depois de sangrar a vítima, coloca-se fogo. Queima-se tudo. Carboniza inteiramente. Até que vire cinzas. Um holocausto. Ou seja, você vai acabar com teu filho. Abraão, eu quero que você vá na montanha que eu vou te mostrar na terra de Moriá. Lá você vai pegar o teu único filho a quem tu amas. E você vai oferecê-lo a mim em holocausto. Abraão sabe muito bem o que Deus está falando. Além de eu sangrar o meu único filho, matar o meu filho, eu ainda vou colocar fogo no seu cadáver.
Um ato de crueldade desse. Abraão não argumenta nada com Deus. Eu vou reler o versículo 2, e você está comigo aqui na sede da Paz e Vida. Repete em seguida, vamos lá. E disse. Você parece que tem gente aqui que não disse. E disse. Agora todo mundo disse. De novo, e disse. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Deus deixou claro, é o Isaque, não é o Ismael, não. Abraão já tinha sofrido a dor de perder o Ismael, de mandar embora, porque era seu filho, com outra mulher. A própria esposa disse, tenha um filho com ela, porque eu sou estéril, e o filho da escrava será meu filho também. Mas depois que ela teve o Isaque, ela não quis mais o Ismael por perto. O Abraão teve que passar por essa dor, foi doloroso. Para mandar o Ismael embora, ele argumentou com Deus. Meu Deus, olha o que a Sara está querendo, que eu mande o Ismael embora. Deus falou, pode mandar, eu vou tomar conta do Ismael, ele vai se tornar um príncipe poderoso, ele vai ser pai de nações também, vou fazer dele um grande homem, pode deixar que do Ismael eu cuido. Poxa, mas eu gosto tanto do Ismael, mas manda ele embora, Abraão, eu vou tomar conta do Ismael. Agora, Deus está deixando claro para Abraão, eu quero o Isaque. Poxa, mas eu acabei de perder o Ismael. E veja, Deus faz esse pedido realmente após a partida do Ismael e da Agar. Ele já estava com o coração dolorido de ter perdido um filho. Não morreu, mas foi embora, com raiva, chateado, para um deserto sem água. Agora Deus está pedindo o único que restou. E o que ele ama, que saiu das suas entranhas, que é filho da Sara. Vamos lá. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Realmente, Deus está provando a Abraão. Porque o mandamento é, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Jesus dizia, se alguém amar outra pessoa da família, seja esposa, marido, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E é estranho, desculpe eu, nessa introdução estar falando tanto, mas no livro de Levítico, o próprio Deus diz, no capítulo 20, a partir do versículo 1, que Ele não admite sacrifícios humanos, prática corriqueira dos pagãos em volta de Abraão. Levítico capítulo 20, Deus diz claramente, se um homem do povo de Israel sacrificar a sua semente, quer dizer, o seu filho, fizer um sacrifício humano, tal homem será apedrejado até a morte. Deus proibiu o sacrifício humano. E agora, aqui, o próprio Deus está pedindo um sacrifício que vai além da compreensão humana, porque uma coisa é, você tem um filho e ele morre num acidente, já é uma tragédia insuperável. Um filho jovem morre baleado, é uma tragédia insuperável. Mas é muito pior você mesmo matar o seu filho. Em sacrifício humano, e um filho que você ama,
Você está entendendo isso que a palavra está dizendo? Você está pegando a coisa? O Monte Moriá é muito importante. É muito importante pelo que aconteceu ali. E pelo que representa o que Deus está falando com Abraão. É uma prova de amor que ele vai ter que dar. Mas a coisa supera o nosso entendimento e alcança a eternidade e alcança a gente hoje no nosso século. Terrível, terrível. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Não vai sobrar nada dele. Sobre uma das montanhas que eu te direi. O Deus que proibiu sacrifícios humanos está querendo que um pai sacrifique em holocausto o único filho a quem ele ama. Quem acredita que isso aconteceu, levante a mão. Você crê? Então desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas de toda a sua vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca, olhe para o céu e glorifique a Deus. Diga, meu Deus, eu quero entender isso. Eu quero entender tua palavra. O Senhor é contra o sacrifício humano. Por que pediu isso para Abraão? Fala comigo, Senhor. Argumenta comigo, Senhor. Aplaude, aplaude. Quem está assistindo à distância, junte-se a nós, glorifique a Deus, aplauda também. Quem está ouvindo pela rádio, ou pelo aplicativo da Feliz FM, ou pelo youtube.com/JoãoRibe, glorifique a Deus conosco. Continua, não pare, não pare. Pai, vem com teu Espírito. Fale com cada vida aqui presente, com quem está ouvindo e assistindo de longe. Vem falar conosco, vem nos revelar tua palavra, venha com teu Espírito sobre o pregador, venha com Paráclito sobre o pregador, fala através do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Podeis se assentar, por favor. O detalhe da leitura. Toma agora o teu único filho. Deus não está dizendo para Abraão: eu vou dar um tempo para você pensar. Gostaria muito que você fizesse o seguinte: Deus não está dando tempo para Abraão pensar. Pense e amanhã você me responde: não. Toma agora o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. É para já. Por isso que Abraão, no dia seguinte, bem de madrugada, sem comentar nada com a esposa, sem comentar nada com o filho, guardando aquela ordem no seu coração, ele vai e prepara o jumento. Ele chama 2 empregados para que lhe tragam lenha. E Abraão começa a rachar a lenha e ele mesmo vai colocando sobre o jumento. Ele pega o cutelo, uma espécie de foice, e ele também pega o fogo num recipiente, porque ele sabe que vai ter que queimar o sacrifício. Ele vai levar fogo. Vai levar fogo para o local, porque não tem como ele acender fogo na montanha. Ele foi lá, pegou o fogo, preparou tudo. E saiu sem contar nada para a esposa, nem para o filho.
e disse: filho, vamos sacrificar a Deus. Vem comigo nessa viagem. E eles caminharam 3 dias. Aí Abraão viu de longe aquela cadeia de montanhas na terra de Moriá. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não existe uma tradução exata para a palavra Moriá. Alguns imaginam que significa lugar alto, mas não existe uma tradução certa. Era uma região chamada Moriá, com muitas e muitas montanhas. Hoje nós sabemos que essa região de Moriá, a terra de Moriá, é Jerusalém. Hoje nós sabemos disso. Mas na época era terra de Moriá, com muitas montanhas. E Deus disse: sobre uma das montanhas, ele olha de longe aquela cadeia de montanhas na terra de Moriá, sobre qual Deus quer que eu sacrifique o meu filho, o meu único que eu amo, em holocausto. Aí Deus mostra para ele qual montanha. Então ele deixa o jumento ali com os 2 criados, retira a lenha que está sobre a montaria e coloca nas costas do seu filho Isaque. Filho, você vai carregar a lenha. Nós vamos juntos subir esta montanha. Versículo 6, no finalzinho, diz assim: e foram ambos juntos. Passe um traço nesse detalhe: e foram ambos juntos. E começam a subir a montanha escolhida por Deus. Entre todos os montes ali, a montanha escolhida por Deus. Abraão não entende por que Deus escolheu aquela montanha. Mas ele obedece. E vai subindo junto com seu filho Isaque, que leva nas costas a lenha. E Abraão vai carregando o cutelo e o recipiente com as brasas, com o fogo. E Abraão, triste, continua subindo. Isaque não desconfia de nada. O pai não deixou Isaque perceber nada. Por isso que Isaque, quando está quase no topo da montanha, pergunta para o pai dele: ô pai, o senhor está aqui com a lenha, né? Eu estou carregando a lenha. O fogo para a gente queimar o sacrifício e fazer o holocausto. O senhor está aí com o cutelo para a gente imolar a vítima, tirar todo o sangue dela, porque tinha que tirar todo o sangue da vítima. Mas cadê o cordeiro? O senhor providenciou tudo. Ô pai, o senhor, olha só, não tem esse diálogo na Bíblia, mas eu imagino. Pai, aqui no Monte Moriá tem madeira, mas o senhor não quis arriscar. E trouxe a madeira de lá de casa. Fizemos essa viagem de 3 dias carregando essa madeira. O senhor providenciou tudo, pai. Podia ter deixado para a gente catar a madeira aqui na montanha de Moriá. Mas o senhor trouxe de lá a madeira. Trouxe o fogo, trouxe o cutelo. Mas cadê? Cadê o cordeiro? Isaque não desconfiava que ele era o cordeiro, que ele seria o sacrifício e depois o holocausto. Aqui Abraão deu uma resposta que ficou famosa para todos que conhecem a palavra de Deus. Abraão responde assim: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá o cordeiro. Deus proverá. Yahvé Jiré, Deus proverá.
Ah, bom, então vamos continuar. Quando chegaram no topo daquela montanha, na terra de Moriá, no monte escolhido por Deus, Abraão monta um altar com pedras e ele arruma a lenha. A palavra é bem clara nisso, ele arruma a madeira. Ele não foi jogando a madeira. A madeira estava sendo arrumada com muito cuidado, ajeitada com cuidado. Não era colocada sobre o altar de qualquer maneira. Era uma madeira bem preparada. Ele prepara bem a madeira. E naquele momento, ele vem com uma corda na direção do próprio filho. Detalhe, esse filho dele também é profeta. Isaac também vai crescer no relacionamento com Deus, vai ouvir a voz de Deus, vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas mesmo jovem, ele já sente coisas que jovens da idade dele nem imaginam que possam existir. Quando o seu velho pai se aproxima com aquelas cordas na direção dele, não por intuição, mas sim por revelação, ele entende na mesma hora que ele é a vítima do holocausto. Ele recebe uma revelação. O pai não precisa dizer nada. Isaac entende. Ele entende. Aquilo causa calafrio nele, angústia, pavor, medo. Mas ele entende. E ele é obediente ao pai, nunca desrespeitou o pai. Nunca fez nada que pudesse entristecer o seu pai, sempre fez tudo que agradava o seu pai. Ele não podia agora se rebelar. Ele não podia agora agir contra a vontade do pai, porque o pai deixou claro: meu filho, Deus nos mandou para a terra de Moriá, num monte que ele vai escolher para ali fazermos um holocausto. Isaac entende que se ele se rebelar contra o seu pai, estará também se rebelando contra Deus, porque foi Deus que mandou Abraão fazer aquilo. Isaac, ele sente pavor. Pensa que não? Angústia. Ele ficou em choque. Mas mesmo em choque não correu, não fugiu. Mesmo com medo não correu, não fugiu. O pai se aproxima mais um pouco e ele voluntariamente estende as mãos para o pai e ele é amarrado. Amarrado de mãos e pés. Ele é o cordeiro daquele sacrifício. Quando os sacrifícios de animais eram feitos, os cordeiros eram amarrados de patas, não? Patas dianteiras e patas traseiras. Por quê? Porque até um animal, até um cordeiro, até um cabrito, quando percebe que vai ser degolado, se agita. Até um animal irracional entende: chegou a minha hora. O Isaac não é irracional. Ele tem a revelação de Deus, chegou a hora dele. Uma hora angustiante para ambos. Angustiante para o filho e angustiante para o pai. Mas tem que seguir em frente. Isaac se rende voluntariamente por obediência ao seu pai e obediência a Deus que mandou seu pai fazer aquilo. E Abraão, dilacerado, coloca o seu filho sobre a lenha, deitado sobre a lenha. Vou ler o versículo 9.
e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Deus escolheu o local. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Eu te falei que ele não jogou a lenha de qualquer maneira, ele pôs em ordem a lenha. Uma lenha de qualquer maneira está ajeitada de qualquer jeito. Vê se você entende, pôs em ordem a lenha. Eu creio que nesse momento você já começou a comparar o que está acontecendo aqui com o que futuramente, 1900 anos depois de Abraão e Isaque, acontecerá com o Filho de Deus. No Antigo Testamento e nessa passagem, Isaque é um tipo de Cristo. E Abraão representa o Pai Celestial. Colocar em ordem a lenha sobre a qual o Filho de Deus, Jesus Cristo, será colocado, 19 séculos depois de Abraão e Isaque, foi colocado em ordem, foi feita uma cruz, porque cruzes não aparecem ao acaso, é a madeira preparada, é a madeira colocada em ordem, e ele pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e foi amarrado também na cruz, para que pudessem pregar as mãos. Não se sabe se ele foi perfurado nas palmas das mãos ou no pulso, mas de qualquer maneira, os soldados romanos amarraram o braço para que o corpo ficasse bem preso na cruz, a vítima presa na cruz. O Isaque amarrado foi deitado sobre o altar, em cima da lenha. Quando trouxeram Jesus para o Monte Calvário, ele foi deitado e colocado sobre a lenha. Tudo o que está acontecendo com Abraão e Isaque é uma figura do que iria acontecer entre o Pai, Jesus Cristo e nós. E nós aqui. E ele deitou sobre a lenha. Aí você sabe muito bem, a partir do versículo 10, o que aconteceu quando Abraão ergueu o cutelo para degolar o filho, para fazer-lhe vazar todo o sangue, porque antes de queimar a vítima, tinha que vazar todo o sangue, ele teria que assistir. Se Abraão desse o golpe, ele teria que assistir o filho sangrar até a última gota. Extremamente doloroso, o pai matar o filho amado, um filho maravilhoso, que só dá orgulho, e ainda esperar até que não haja mais sangue no corpo. Seria terrível para Abraão presenciar tudo isso. Mas é uma figura. Deus interrompe Abraão na hora que ele vai degolar o filho amado. Deus não permite que ele faça aquele sacrifício humano. Deus é contra sacrifícios humanos. Deus proíbe sacrifícios humanos, e é terrível que no nosso século, que se diz da luz, a gente receba notícias de outros estados e até do nosso próprio estado, de que pessoas foram presas porque sacrificavam crianças, faziam sacrifícios humanos. Até hoje existe isso em rituais de feitiçaria, rituais satânicos, para agradar espíritos imundos. Mas Deus, que é o Espírito Santo, ele não permitiu o sacrifício humano. Ele interrompe Abraão exatamente nesta hora. Quando Abraão ouve o brado do Senhor dizendo: Abraão, não faças mal ao menino. Abraão ouviu aquela voz atrás dele. E quando ele olha
na direção da voz, esperando ver alguém. Ele não vê uma pessoa, ele vê um cordeiro. Ele vê um cordeiro preso pelas pontas num mato espinhento. E ele, quando vê o cordeiro, ele se alegra. Ele se alegra. O cordeiro! Deus proveu o cordeiro! Ele se alegra. 19 séculos depois, Jesus está pregando para os judeus e diz: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Os judeus riram de Jesus. Você não tem nem 50 anos de idade. Está dizendo que viu Abraão, que viveu 2000 anos antes da gente. Você é um endemoniado. Você é um louco. Jesus respondeu para a multidão: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu não sei como é que os judeus não se convertem. Eu não sei como que os judeus rejeitaram o Messias. Está tão claro aqui. Bem no comecinho da palavra, para que ninguém tivesse dúvidas. Abraão, quando olhou para trás e viu aquele cordeiro preso pelas pontas, num espinheiro, num mato espinhento, ele se alegrou. Olha o cordeiro que vai morrer no lugar do meu filho. Deus proveu o cordeiro. Deus proveu o cordeiro. O primeiro homem a ter a revelação de Jesus como cordeiro foi o maior profeta já nascido de mulher, chamado João Batista, quando ele estava lá no Rio Jordão batizando as pessoas. E ele viu Jesus passar e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 vezes João Batista viu Jesus como cordeiro. João Evangelista, quando foi arrebatado até o céu e viu a glória do Senhor, ele olhou e viu diante do trono de Deus um cordeiro como tendo sido morto. Mas quando ele olhou melhor, o cordeiro se levantou, parecia morto, se levantou e não tinha mais forma de um cordeiro, e sim a forma de Jesus Cristo, que foi e assentou-se à direita do Pai. Todo o céu o adorou. Jesus é o Cordeiro de Deus. O Monte Moriá é muito importante por causa disso, mas qual o local exato, já que há muitos montes? E é claro que essa foto é apenas ilustrativa. Essa foto não é do local, é apenas uma ilustração. Abraão, vai para a terra de Moriá e oferece o teu filho em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Todo mundo prega, e o judaísmo ensina, que essa montanha de Moriá é onde foi construído o templo de Salomão, que depois foi reconstruído por Herodes o Grande. Ali é a terra de Moriá. Toda aquela região é a terra de Moriá. Tem muitos montes na terra de Moriá. Eu particularmente me permito isso. Não está escrito na Bíblia. Deus não chegou para mim e falou isso. Mas eu me permito acreditar que uma das montanhas a que Deus escolheu é o Monte Calvário. Eu me permito acreditar nisso. Porque foi ali que Abraão viu o Senhor Jesus, para ser sacrificado como cordeiro no lugar do seu filho
Isaque, o filho que ele amava. Jesus, o filho amado de Deus. Abraão, profeta, Isaque, profeta. A história completa conduz a Jesus Cristo. A diferença é que Jesus, o Filho amado, o Filho perfeito, o Filho obediente, antes da sua prisão sentiu pavor, angústia e não escondeu isso. A minha alma está cheia de tristeza até a morte, confessou ele para os discípulos. Orou até suar grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. Sabia que tinha chegado a sua hora e ele disse para os discípulos: aquele que me traz se aproxima, agora é a hora e o poder das trevas. Ele sabia que a sua hora tinha chegado e ele podia ter corrido, ele podia ter fugido, mas ele vai ao encontro dos seus algozes, porque esta era a vontade do Pai. E ele jamais desobedeceu o Pai. Eu faço tudo o que lhe agrada. E total confiança no Pai. Eu faço tudo o que o meu Pai deseja, porque eu sei que a vontade do meu Pai é sempre perfeita. Eu não preciso me desesperar, porque no final vai ficar tudo bem. E Jesus Cristo se entrega para a prisão, para a tortura antes da cruz. Ele se entrega para a crucificação no monte que Deus escolheu. Ele se entrega à morte e morre. E Deus, como Pai, tinha que oferecê-lo como holocausto por nós. Não podia sobrar mais nada dessa vítima. Ele vazou o seu sangue desde o Getsemane e depois no Monte Calvário, das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Todo o seu sangue derramado para nos purificar de todo pecado, para fazer expiação pelas nossas almas e pagamento pelas nossas dívidas, dívidas que nós contraímos e não conseguimos pagar. Ele pagou por nós. Era Barrabás que devia estar naquela cruz, mas ele assumiu o lugar de Barrabás, o pior dos pecadores. Era eu e você que deveríamos estar naquela cruz, mas ele tomou o teu lugar e tomou o meu lugar. Ele não fugiu e o Pai não parou o sacrifício. Chega, já judiaram muito do meu filho. Não, para com isso. Ele já me obedeceu, ele foi até a cruz. Não, o Pai não interferiu e ficou assistindo, gota por gota, gota por gota. O Pai ficou assistindo. Para consumar o holocausto. A pele do Senhor Jesus pegava fogo, porque da cabeça até os pés ele estava todo retalhado pelos açoites. A pele revirada queimava o seu corpo, como se fosse aquele fogo que Abraão carregava para queimar o holocausto. Ele foi consumido, ele foi drenado. Em nenhum momento o Pai disse: já basta. Não, ele já provou que me ama. O Pai foi até o fim. Não interferiu. Perto das 3 horas da tarde, Jesus diz: está consumado. Isto é, o holocausto está consumado. Está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mesmo acontecendo tudo aquilo com ele continuava amando o seu Pai. Tem gente que se revolta porque, quebrei meu dedinho, tropecei, caí, quebrei o fêmur, Deus não me protegeu, fui assaltado, aconteceu uma desgraça comigo. Não, aconteceram com ele todas as desgraças, todas,
Mesmo assim, ele continuava chamando o Pai e confiando no Pai, e entregando a sua vida nas mãos do Pai. Ele entregou o seu sangue por nós e ele entrega o seu espírito para Deus. Ele se coloca mais uma vez na mão de Deus, porque ele sabe que Deus no final sempre faz dar tudo certo. Sempre no final tudo dar certo. É confiar até o fim, porque no fim o Pai faz dar tudo certo. E você já sabe, seu cadáver foi retirado da cruz, seu corpo lavado rapidamente com mirras e aloés, envolto em lençóis, e o seu cadáver colocado na sepultura, na sexta-feira, no mesmo dia. Em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, está escrito que quando alguém for pendurado no madeiro, deverá ser sepultado no mesmo dia, porque aquele é o maldito de Deus. Jesus, o maldito de Deus, ele que era bendito se fez maldito por nós, porque o maldito sou eu, nós somos os malditos, mas ele se fez maldito por nós. E a ordem que Deus tinha dado em Deuteronômio para sepultar o cadáver no mesmo dia, ao contrário do que os romanos e os gregos faziam, os romanos e os gregos crucificaram muitas pessoas, quer dizer, penduravam em madeiros, não numa cruz exatamente, mas em madeiros, em árvores com galhos abertos. Pregavam pessoas, empalavam pessoas, e depois que elas morriam, deixavam os seus cadáveres a céu aberto dia e noite, e os cadáveres eram comidos pelos corvos, pelos urubus, pelos cães, pelos lobos, pelas hienas, pelos animais selvagens, os animais do campo, cachorros selvagens, lobos, para que aquele cadáver exposto servisse de advertência a alguém que ousasse se rebelar contra o Império Romano ou o Império Grego. É assim que aqueles pagãos faziam. Mas o único povo que Deus proibiu de deixar o cadáver pendurado no madeiro até o dia seguinte, o único povo que Deus deu uma ordem clara, foi para este povo. Porque se o corpo de Jesus tivesse ficado na cruz por vontade dos romanos, no sábado, no domingo, a semana inteira, seria dilacerado pelos animais, pelas aves do céu, pelos urubus, pelos abutres. Daí a ordem de Deus para que aquele cadáver, o maldito de Deus, fosse sepultado no mesmo dia. E Jesus foi sepultado na sexta-feira mesma, antes que o sol se pusesse, antes que o sábado começasse para o judeu. Seu cadáver foi colocado na sepultura e rolaram uma pedra grande na entrada da gruta, e ainda chumbaram com argamassa, com barro, a pedra, para que ninguém abrisse, e colocaram guardas durante 3 dias, porque Jesus tinha dito: vão fazer tudo isso comigo, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Os inimigos de Jesus foram para Pilatos e disseram: deixa a guarda lá pelo menos uns 3 dias, porque ele falou que no terceiro dia vai ressuscitar, e pode ser que os discípulos apareçam de madrugada, roubem o cadáver e saiam dizendo que ele ressuscitou. Aí o último erro será pior do que o primeiro. E Pilatos deu a guarda. Os bravos legionários romanos foram chamados para a missão mais estúpida da história da humanidade: guardar um cadáver, para que o cadáver não fugisse, para que o cadáver não saísse, para que ninguém roubasse aquele corpo. Mas não seria necessário alguém roubar o seu cadáver, ele não precisaria ficar escondido. E também Jesus Cristo não permaneceria naquela sepultura, mesmo com guardas de prontidão e mesmo com uma pedra lacrando a saída, porque no domingo de madrugada, os guardas de plantão, guardas romanos fortes, armados com lanças e escudos, com suas armaduras, aquele quarteto de soldados, no final da noite, no começo já da manhã,
nascer do sol, a alvorada, o início da manhã, aquele tempo em que não está claro nem escuro ainda, o sol está nascendo. Aquela parte do dia que o céu fica rubro, quando o sol vai nascendo. Antes que o sol se mostrasse inteiramente, um anjo de Deus, diz o Evangelho, seu aspecto era mais brilhante do que um relâmpago, desceu do céu, e os guardas ficaram apavorados com a descida daquele anjo, em frente ao sepulcro de Jesus, e o anjo vai e toca na pedra que estava na entrada, e a pedra se move para o lado, e a sepultura se abre, e de repente acontece um grande terremoto. O anjo senta-se na pedra para assistir tudo, os guardas estão caídos como mortos, o terremoto os derrubou também, mas muito maior o pavor do que eles veem. Eles olham para aquela gruta, e dentro dela um forte clarão, mais brilhante do que o sol, mais brilhante que aquele anjo, um clarão. E os guardas contemplam apavorados, com os olhos arregalados, atemorizados, trêmulos, paralisados. Eles contemplam aquele que estava morto, aquele mesmo que eles crucificaram, ressuscitou e saiu da sepultura, sai andando com seus próprios pés, não sai em busca de vingança, não sai para combater os guardas correm apavorados. Jesus sai da sepultura, não para os inimigos, mas para você. Por você que ele saiu, pois foi por você que ele morreu. Essa é a importância do Monte Moriá. Essa é a importância da experiência de Abraão e Isaque. Uma pregação completa, perfeita, com todos os detalhes sobre o que aconteceria entre o Pai, Jesus Cristo e nós. Vamos ficar todos de pé. E vou dizer mais. Esse Jesus que ressuscitou, apareceu primeiro para Maria Madalena, depois para as outras mulheres, depois para os 2 discípulos no caminho de Emaús, e apareceu para os discípulos no cenáculo no domingo à tarde. Apareceu para Pedro, apareceu para todo mundo. E ele vai ficar ainda na terra, depois de ressuscitado, pelo prazo de 40 dias. 40 dias. Depois ele vai com uma multidão de 500 pessoas até o Monte das Oliveiras, dá as últimas instruções. Ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho quer dizer boas novas. Pregai as boas novas a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer nesta pregação que ouviu agora, quem crer neste sacrifício, quem crer em Jesus, quem crer e for batizado será salvo. E Jesus então se despede deles, dizendo: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus, sem que ninguém o puxasse, o içasse, sem que nenhuma corda estivesse amarrada, nada, nem um cabo, nada, ele começa a subir aos céus. E os discípulos ficam acompanhando a subida, e uma nuvem o recebeu, e ocultou aos olhos dos discípulos, que queriam ainda ver Jesus. 2 varões vestidos de branco se aproximaram, e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as nuvens, para o céu,
para o alto, porque estás olhando. Esse mesmo Jesus, o mesmo Jesus, esse mesmo Jesus que entre vós foi recebido em cima nos céus, um dia há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Ele vai voltar. Esse mesmo Jesus vai voltar. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Depois de batizar nas águas, tem que perseverar até o fim. Quem conseguir perseverar até o fim será salvo. Deus não foi algoz. Deus foi aquele Pai amoroso que fez o sacrifício por nós, que não queríamos ser seus filhos. Nós não queríamos. Nós não chamávamos Deus de Pai. Para que Deus pudesse ter muitos filhos, Ele sacrificou o único filho. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E aqui são dois levantamentos. O primeiro levantamento da terra foi quando o suspenderam na cruz. E o segundo levantamento da terra foi quando ele se levantou da sepultura. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vamos dizer que de Jesus, o Pai foi algoz, para não ser o teu algoz, para não ser o meu algoz, para não nos lançar no tormento e no sofrimento eterno. Deus, por amor a você, mesmo sem merecer, foi as últimas consequências. E Jesus, o Filho perfeito e obediente, foi as últimas consequências. Também por amor ao Pai e amor a você. E em João 3,16 tem essa sublime declaração de amor por toda a raça humana. Não por um povo apenas, mas por toda a raça humana, por todas as criaturas humanas, a declaração sublime do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo, amor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, indescritível esse amor. Como que um pai sacrifica o filho por amor? Amor ao filho? Não, amor a você. E Ele te amou de uma tal maneira que não dá para você entender, nem eu entender. Impossível compreender, é indescritível, não há palavras para descrever este amor, porque Deus amou o mundo, não as coisas do mundo, mas as pessoas que estão no mundo, porque Deus amou as pessoas do mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O único filho, o filho amado, o filho perfeito, deu o seu filho unigênito por amor, para que todo aquele, toda aquela que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu para que você tenha a vida eterna, Ele ressuscitou para garantir essa vida eterna, e Ele vai voltar. Aliás, o dia está perto. Nunca esteve tão perto. Você que está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, ou pelo youtube.com/JoãoRibe, acorde, viu? Porque nunca esteve tão perto o dia da volta de Jesus. E você que está aqui na sede da Paz e Vida, melhor você acordar. Deus não quer que você pereça. Tudo que Ele podia fazer, Ele deu provas aqui, ó, foi por amor.
Tudo o que você tem que fazer é aceitar esse amor. É aceitar esse amor único, inigualável. É aceitar que Jesus morreu no teu lugar e morreu por amor a você. Deu a sua vida por você, o seu sangue por você, para que você não pereça. Então olhem todos para mim. Quantos aqui querem receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a sua mão bem alto, ergue a sua mão mais alto que você puder e acena, diga: eu quero. Muitas mãos levantadas, vem aqui para frente então, glória a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vem para cá, pede licença, é importante que você venha para frente. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Pede licença, sai do teu lugar e vem aqui para frente e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vem aqui para frente para confessar Jesus publicamente. Vamos aplaudir mais, igreja. Está chegando mais, vem. Está chegando mais, vem. O teu lugar está guardado. Deus te ama. Como que alguém poderia fazer uma coisa dessa tendo poder para livrar o filho? Você acha que o pai não poderia tirar o filho da cruz a hora que ele quisesse? Você acha que ele não poderia segurar as mãos dos carrascos que estavam dando as chibatadas nele? Ele não poderia ter segurado também a mão do carrasco que estava pregando suas mãos e seus pés? Ele podia ter tirado Jesus da cruz. Aí ele foi crucificado às 9 horas, já são 10 horas da manhã. Deixa eu tirar o meu filho da cruz. Não, aí não seria holocausto. Ele teria que ficar até o fim. Deixe-me chamar aqui os filhos pródigos e as filhas pródigas. Que hora que você escolheu para desviar e ir para o mundo? Que hora, hein? Justo agora, que aquele dia está tão perto. Justo agora. Eu quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos, todas as filhas pródigas, todos que estão afastados. Pastor, eu me afastei, eu desanimei, eu enjoei, eu cansei, eu esfriei, enfim, não sou mais como era antes. Estou fazendo algumas coisas que não agradam ao meu Pai, que não agradam a Deus. Estou fazendo coisas que não agradam ao meu Pai Celestial. Não tenho sido um filho bom, uma filha boa. Não estou dando orgulho para o meu Pai. Estou entristecendo o Espírito do meu Pai. Estou entristecendo o Espírito Santo com as coisas que eu ando fazendo. E eu quero me consertar com Deus, e eu quero renovar a minha fé. Eu quero voltar a sentir aquela alegria do primeiro amor. Eu preciso de uma oração. Então vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá. Vem se consertar com o teu Pai Celestial. Vem agradar o teu Pai. Vem agradar o teu Pai, faça isso, vem aqui para frente. Deus vai se agradar de você. Ele vai restaurar a tua vida. Ele vai perdoar os teus pecados. Ele vai voltar a te dar a alegria da salvação. Pastor Joíbe, eu não me afastei, eu não me desviei, mas confesso que a cada dia que passa, meu amor está esfriando. Já não sinto tanta vontade de vir para a igreja. Já não sinto tanta vontade de orar, de jejuar. Já não sinto vontade de evangelizar, distribuir folhetos. Eu, às vezes, até penso em desistir. Dar um tempo, pelo amor de Deus, dar um tempo. Dar um tempo para quem? Para o diabo? Você quer dar um tempo agora para o diabo? É isso que está passando na tua cabeça? Estou pensando em dar um tempo, não vir mais para a igreja, dar um tempinho. Estou pensando, isso tem passado na tua cabeça? Tem, pastor, tem passado. É o que o diabo mais quer.
É o que o diabo mais quer. Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não deixe a chama apagar. Não deixe a chama apagar. Pastor, me ajude, eu preciso do renovo do Espírito Santo. Eu preciso de um impulso a mais. Preciso de uma renovação. Vem aqui para frente que nós vamos orar. Se você sente isso, vem para cá que nós vamos orar. Venha, venha, venha. Isso, venha. Você não vai desistir. Não vai dar um tempo para o diabo não. Tudo que ele quer é que você dê um tempo para ele. Vem para cá, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Tudo que o diabo quer é que você dê um tempo para ele. Olha, pastor, eu não vou vir mais na igreja, mas também não vou para o mundo. Está na mão de Satanás, você vai estar na mão do diabo do mesmo jeito. Vem para cá. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, ou ouvindo pela rádio, ou pela internet. Entrega a vida para Jesus. Receba Jesus agora como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Volta para Jesus, filho pródigo. Volta para Jesus, filha pródiga. Faça isso agora, onde você estiver. É possível se ajoelhar ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador? Não, eu estou em trânsito, estou dirigindo, estou numa condução, estou num trem, num ônibus, numa lotação. Não é possível se ajoelhar? Então, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração. Mas nós aqui na sede vamos nos ajoelhar. Eu também vou me ajoelhar com você. É a coisa mais importante que você está fazendo na sua vida, porque breve vai acontecer a coisa mais importante para a sua vida. Estar voltando agora, ou entregando a vida agora, isso vai fazer toda a diferença para você, toda a diferença. A partir deste momento o teu nome vai ser escrito no livro da vida, e se ele estava riscado, porque você tinha se afastado, o teu nome vai ser reescrito no livro da vida. Jesus disse: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, eu o lançarei fora. Coloque a mão assim sobre o peito, na altura do coração. Ore comigo desta maneira. Você que está comigo na sede nacional da Paz e Vida, e você que está à distância, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu entendi o sacrifício que Abraão ia fazer com seu filho Isaque, mas o Senhor não deixou, porque o Senhor não aceita sacrifício humano, mas o Senhor mesmo sacrificou o próprio filho por minha causa. Mas eu sei que naquele momento ele assumiu o lugar do cordeiro, porque ele é o teu cordeiro que tira o meu pecado. Então agora, pelo sangue de Jesus, retira de mim toda iniquidade, toda transgressão, toda maldade, todo o pecado da minha vida. Me purifica agora com o sangue do cordeiro e me limpa, Senhor, pelo sangue de Jesus. Eu quero, meu Pai, declarar agora que recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e eu vou servi-lo todos os dias da minha vida, até a minha partida, seja pela minha morte ou pelo arrebatamento. Até o fim eu vou perseverar, porque eu não abro mão da minha salvação. Confirma, Senhor,
o meu nome no teu santo livro e me dá agora o teu Espírito Santo para me ajudar nesta jornada, nesta caminhada, para me ajudar a perseverar até o fim. E se eu cair, fala comigo e me levanta outra vez. Não me deixe caído, me levanta sempre. E se eu não puder caminhar, me carregue nos teus braços de amor. E o Senhor prometeu que quem vem a ti, jamais, de jeito nenhum, de maneira alguma, será lançado fora. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, no teu altar, porque eu confio no Senhor e eu sei que no final vai dar tudo certo. Meu Deus da glória, muito obrigado por ter me dado, por amor, o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continua assim, Espírito, que eu e toda a igreja iremos orar por você. Igreja, estenda assim a mão na direção das pessoas ajoelhadas aqui. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, estas pessoas vieram à frente para se render a Ti, para suplicar o Teu favor, o Teu perdão, para pedir renovação, porque precisam continuar de pé, caminhando após as Tuas santas pegadas. Essas pessoas vieram aqui, Senhor, à frente, porque reconhecem que não há outro Deus como o Senhor, Deus justo e Salvador, que me amou, que amou cada pessoa deste planeta e entregou o próprio Filho Jesus para morrer no nosso lugar. E que bom que o Senhor ressuscitou e subiu aos céus para nos preparar lugar, e muito breve o Senhor vai retornar só para os salvos, para começar o arrebatamento. Meu Deus da glória, não permita que a gente perca esse momento precioso da Tua volta. Nossos ouvidos não podem se distrair com as atrações deste mundo, com o cântico deste mundo, com os prazeres deste mundo. Os nossos ouvidos querem permanecer abertos exclusivamente para a Tua palavra. Então, Senhor, trabalha os nossos ouvidos, porque queremos ouvir o Senhor a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Trabalha o nosso coração, porque queremos sentir a Tua presença como Abraão sentia. Queremos sempre andar diante de Ti, queremos perseverar até o fim como o Senhor mandou. Ajuda-nos, Senhor, ajuda cada um de nós, não só os que estão aqui na sede nacional da Paz e Vida, mas todos que estão à distância agora, assistindo pela TV, ouvindo pela Rádio Feliz ou pelo aplicativo da Feliz FM, aqueles que estão acompanhando pelo youtube.com/joanribe ou pelo facebook.com/joanribe, todos que neste momento estão também no podcast João Ribe, ouvindo esta palavra. Senhor, fala conosco a cada dia, ajuda-nos a perseverar até o fim. Dá para cada pessoa que está longe ouvindo esta palavra o perdão e a alegria da salvação. Restaura cada vida agora, inclusive os que estão aqui conosco. Restaura cada vida que veio pedir renovação, Senhor. Enche com Teu Espírito Santo, enche com Teu poder. Faz a obra agora, meu Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do Teu Filho Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.